Tô viva, galera! Vocês acharam que não ia me ver mais por aqui, mas eu voltei. Porque o Senhor é bom, Ele me guardou. E você deve estar pensando, Luísa, eu não tô entendendo nada que você tá falando, minha filha. Eu já te vi semana passada, eu sei que você tá bem. Mas você não sabe o que aconteceu há 3 semanas atrás. Então senta aí, minha amiga, que eu vou te contar o tanto que o meu Deus é zeloso, cuidadoso e que guardou a minha vida e a da minha casa. Há 3 semanas atrás, eu tive um acidente de carro com a minha casa, né, com a minha família. Nós estávamos voltando para casa à noite, mais ou menos 10 horas da noite. E estávamos na Paralela, que é uma via da minha cidade. A gente estava conversando, estava rindo, mas eu estava prestando atenção no trânsito antes que vocês me julguem. Então, foi quando um motorista bêbado bateu no fundo do nosso carro. E aí começou todo o caos. Eu só sentia a pancada e logo depois eu via eu e a minha família capotando, rodando na pista. E eu falei, Jesus, o que eu faço? Sabe quando parece que tem 2 pessoas dentro de você? É real. Porque fora de mim, o meu corpo gritava muito. Eu gritava, enfim, gritava muito. E dentro de mim, alguém perguntava, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Parecia de fato 2 pessoas, eu não entendia. Porque fora parecia desesperada, mas por dentro o meu espírito estava clamando ao Senhor e perguntando o que eu faria. Eu lembro do meu pai falando, calma Lu. E eu falava, Senhor, Senhor, o que eu faço na minha mente? Foi quando eu ouvi uma voz audível falando, aperta o freio. Aí eu perguntei, né, na minha mente, não faz sentido apertar o freio porque estamos capotando, mas eu vou seguir. Se é pra apertar o freio, eu vou apertar o freio. Foi quando eu apertei o freio e acreditem, o carro parou. Gente, não fazia sentido nenhum. O carro estava de cabeça pra baixo, e com certeza o mecanismo dele, não sei, já deveria ter parado. O carro morreu, como as pessoas falam. Então ele não responde mais os seus comandos. E mesmo assim eu apertei o freio e o carro parou. Acredite. Eu vou deixar a foto pra você ver como o carro parou, parecendo que ele estava estacionado, porque de fato ele parou do lado de um poste e o carro parou aqui. Tá todo mundo bem, graças a Deus, a gente capotou, o carro bateu atrás da gente. A gente capotou de lá, saiu da pista, ali as coisas do carro, depois da total. Mas glória ao Senhor, graças a Deus, estamos bem. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Sua bondade conosco. Tudo pra sempre. Minha família tá ali, todo mundo bem. Graças a Deus. Sério, por pouco a gente não bate de frente no poste, ou de lado, não sei. Mas parecia que a gente estava estacionado. E quando eu parei, eu simplesmente não pensei nos meus objetos, não pensei no carro, eu pensei na minha família. Eu falei, meu Deus, pai, mãe, e eles responderam, nós estamos bem, nós estamos bem. E gente, sabe quando você tá presa e o cinto afrouxa assim? É sério, eu desliguei ali, eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que a gente viveu. E eu vi muita gente correndo, umas pessoas que estavam na McDonald's que a gente parou perto. E tem uma história muito engraçada por isso. Parando pra pensar depois, né? Óbvio, porque na hora é desesperador. Mas depois eu conto, né? Porque é engraçado agora, mas antes não. E aí vieram pessoas ajudar a gente. E eu lembro de pessoas abrindo a porta do carro pra mim. E quando eu caí, eu não conseguia ficar em pé. Eu lembro que eu louvava o Senhor, engrandecia o nome dele e falava, Deus, Tu é bom, Deus, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, obrigado pelo Teu amor, Deus, obrigado por proteger a minha casa, a minha família, porque de fato era a única coisa que importava pra mim. Não importava se a gente tinha perdido o carro, o que a gente tinha perdido de objetos, materiais, mas o que importava pra mim era a minha casa, era a minha família. E eu lembro que foi a primeira coisa que eu perguntei quando o carro parou, foi, cadê minha irmã? Porque eu sou muito apegada à minha irmã, tenho uma irmãzinha de 4 anos, e a primeira coisa que eu perguntei foi, cadê a minha irmã? Porque, vou confessar aqui pra vocês, ela não estava de cinto, ela estava no colo da minha mãe, e minha mãe também estava sem cinto. E então eu não conseguia ver direito o carro, né, porque eu estava dirigindo, eu não conseguia visualizar
e os vidros de trás estavam abertos. Eu falei, meu Deus, se minha irmã passou por esses vidros, eu não quero nem imaginar. E foi a primeira coisa que eu perguntei, cadê minha irmã? E a minha mãe falou, Luiz tá aqui, Lu, e ela tá bem. E isso me confortou. Eu falei, eu não acredito. A gente, de fato, uma coisa que me emociona muito. Saber que ela estava ali, estava bem no colo da minha mãe. Que, sabe, ela estava sem cinto, mas eu creio que o Senhor protegeu. Eu creio que ali o Senhor abraçou as duas e não permitiu que nada acontecesse. Porque naquela noite Satanás queria roubar a minha família, sabe? Queria roubar as nossas vidas. Mas servimos a um Deus vivo. Servimos a um Deus cujas nossas vidas estão entregues a Ele. E Ele nos ama, na palavra dele diz, Ele nos ama bem mais do que as aves do céu, sabe? Bem mais que aquilo que Ele criou aqui, bem mais que os animais, mais que as plantas. Ele nos ama. Ele simplesmente... Nós somos a criação escolhida dele, sabe? Então nós temos que confiar. Eu falo que o Senhor nos ama bem mais que as aves, enfim. Porque na Bíblia tem escrito que o Senhor não deixa com que as aves fiquem sem alimentos. O Senhor provê tudo para os animais, sabe? E nós, o Senhor ama bem mais a ponto de verdade estar provendo, estar suprindo, estar cuidando e com os olhos ligados 24 horas em nós. O Senhor te conhece pelo teu nome. Sabe, aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. E quando você abre a boca para falar com Ele, Ele fala, nossa, eu sei quem é que está falando comigo. É o meu filho, é a minha filha. Eu conheço Ele pelo nome dele, entende? Ele conhece pela sua voz. Ele te imaginou antes de que você nascesse, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Deus já tinha uma história para você. E a sua história, com certeza, não acaba numa fase ruim. Não acaba em apenas um momento ruim, sabe? São fases, elas passam. E eu tinha certeza que o meu propósito iria ser cumprido e ele não ia acabar num acidente de carro. Porque eu tenho muita coisa ainda para fazer para o nome do Senhor. Então, ali, né, depois de eu passar minutos ali orando e agradecendo e louvando o nome do Senhor, umas pessoas que trabalhavam na McDonald's me levou. E eu acho que o meu pai tava tão desnorteado, sabe? Que ele olhou a situação e falou, você quer um dinheiro pra comer um hambúrguer? E eu olhei assim, que? Eu tô aqui no meio do acidente, que? Eu não vou comer hambúrguer, que fome a gente tem, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que um rapaz me ofereceu uma água com açúcar e eu achei que era água, eu tava com sede, de fato. Meu Deus, eu bebi essa água tão rápido, quando eu vi que tinha açúcar, eu quase vomitei, foi horrível. Mas ok, água com açúcar não é bom, gente. Ele me queria matar de glicemia alta, glicose alterada ali, com certeza. Mas ainda bem que o Senhor me livrou disso também, né? Aí depois eu voltei e a gente resolveu toda a situação que tinha que ser resolvida com as autoridades ali naquele momento e a gente fez toda a parte burocrática. Eu lembro que minha mãe naquele momento ela estava muito triste porque o rapaz que tinha batido na gente, ele estava alcoolizado, mas aí existiam algumas coisas que favoreciam ele naquele momento. Então, foi um momento difícil porque a gente teve que lidar com isso, sabe? Com a injustiça, sabe? Tudo tinha acontecido naquele momento com a gente tinha sido afetado por um erro dele, mas tivemos que lidar com algumas injustiças, né? Que sabemos que existem. Mas nosso coração ainda assim estava guardado no Senhor e soubemos lidar muito bem com isso. O que aconteceu foi que logo depois minha mãe sentiu de falar com um rapaz que bateu na gente. Ele estava com a família dele, ele estava com o filho dele. Eu tinha visto ele só com o filho dele e minha mãe viu ele e a mulher. Mas eu, Luísa, só tinha visto ele com o filho. E então minha mãe sentiu de falar com ele, né? Porque a gente não tinha dirigido a palavra a ele ainda. Minha mãe chegou até ele e falou assim, eu te perdoo porque tudo que eu tinha na vida, aqui na terra, estava nesse carro. E eu poderia perder tudo por uma consequência sua. Mas eu estou aqui e é pra te perdoar. Naquele momento ele ficou meio sem saber o que responder, sabe? Porque ele estava com o coração endurecido. Ele mostrava ser muito duro, muito frio. Ele não tinha nem prestado socorro a gente, não tinha falado com a gente. E eu percebia que talvez a vergonha dele, talvez ele tivesse tomado pelo medo também, sabe?
pelo medo do que a gente poderia falar, que a gente poderia fazer. Ele sabia que ele estava numa posição errada ali, mas ele deixou que o orgulho tomasse o coração dele. E quando minha mãe disse essas palavras, ele não soube o que responder e o coração dele foi amolecendo. Então eu falei pra ele que tudo que o mundo quer, tudo que o mundo te oferece é pra roubar a sua vida, porque ele tinha um bem muito maior. Ele tinha a família dele pra zelar, pra cuidar. O Senhor estava oferecendo um caminho de vida eterna, um caminho que levava assim uma felicidade real, sabe? Não a felicidade maquiada do mundo. Então ali ele ficou me olhando assim, ele aceitou aquelas palavras e eu senti de orar por ele naquele momento. Só que eu falei, não vou conseguir orar por esse homem, não vou orar. Aí ele vai pensar o que de mim, né, na verdade? Aí eu não orei, mas aí eu falei com o Senhor, Senhor, se for da tua vontade que eu ore, alguma coisa vai acontecer e alguém vai me falar assim, ora por esse homem. Não sei, alguma coisa vai acontecer porque eu sei que tu é Deus. Eu não vou conseguir se eu não tiver uma confirmação, eu vou achar que é coisa da minha cabeça. E aí, alguns minutos depois, eu perguntei a ele, onde está o seu filho? Aí ele foi e trouxe o filho dele. E aí minha mãe falou assim, Lu, vai lá e ora por ele. Aí eu falei, Espírito Santo, é isso mesmo que eu quero. Porque se você tá me perseguindo desse jeito pra orar por esse homem, é isso que o seu coração quer. E eu sei que ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus. E eu fui ali e eu falei pra ele, eu posso orar por você? E eu lembro que eu orei por ele e declarei algumas coisas sobre a família dele. E eu lembro de ter falado da mulher dele. Só que logo depois que eu terminei de orar, eu falei, cara, eu nem vi uma mulher, eu nem sei se esse homem é um pai solteiro, que esse homem ele tá bebendo muito, às vezes ele não tem nem mulher. E eu fui pra casa com aquele sentimento. E logo depois, quando a gente chegou em casa, minha mãe falou que ele tinha mulher, que ela tinha visto a mulher dele, só que a mulher dele tinha ficado dentro do guincho lá, enfim. Aí eu falei, nossa, como o Espírito Santo de fato conduz a gente até não falar, sabe? Ele fala aquilo que ele quer. Eu nem sabia que o rapaz tinha mulher e tinha declarado algo sobre a família dele. Eu creio que ali, na verdade, ele teve um encontro com Jesus. Ele conheceu o nome de Jesus, pelo menos. Ele viu que existe um Deus real. Ele viu que há outra saída, há outro caminho. E eu creio que a partir dali o Senhor vai fazer uma grande mudança na vida dele, sabe? E pra finalizar, eu quero te falar uma coisa. Mesmo quando a situação parece difícil, parece dura de passar, temos que reverter isso para engrandecer e honrar o nome do Senhor mesmo assim. Este é o nosso papel. E naquele momento, Satanás achou que ia roubar a minha família, uma família escolhida do Senhor, entregue aos pés dele. E nós revertemos isso, porque naquela noite seria roubado uma família. Eu creio que o Senhor ali teve um propósito na vida dele. Naquele momento ele conheceu que existia, que havia um Deus que era poderoso o suficiente. Ele olhou para minha família, o carro destroçado ali, o carro que não tá servindo mais para nada, sabe? E ele viu que aquela família saiu sem um arranhão, porque nós saímos sem um arranhão. E quando as pessoas chegaram para nos socorrer, não acreditaram que ninguém havia se machucado. Para você ter noção, todos os bancos do carro foram quebrados, todos os bancos, e ninguém se feriu. Então é isso que eu quero te dizer. Tem dois ensinamentos aí, na verdade tem vários, né? Mas algo que eu tomei muito pra mim foi que, independente da situação onde você esteja, que você esteja passando, às vezes tá difícil, às vezes tá improvável, mas use essa situação para engrandecer o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor, para proclamar o nome do Senhor, porque é por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para louvá-lo apenas em dias bons, mas também nos dias maus, porque Jesus é a nossa esperança, tanto nos dias bons como nos dias maus. E o segundo ponto é que devemos ser gratos a Deus por tudo que nós temos, devemos ser gratos a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, mas é isso, galera. Devemos sim ser gratos por tudo aquilo que nós temos, nunca deixar de confiar na soberania de Deus. E o terceiro ponto aqui, que eu falei que só tinha dois, mas já lembrei de um, porque são tantos, né? São tantos. E o terceiro ponto é que, de verdade, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentimento. Não é pelas suas mãos, não é por você, não é pelo que você vê no espelho, mas por Ele. O Senhor que guarda a tua casa. O Senhor que tem o poder de guardar a tua vida. Não fui eu que parei aquele carro. Com certeza foi o Senhor, sabe? Eu ouvi a voz do Senhor audível ali. E às vezes não faz sentido. Olha, quarto ponto já. Falei que ia ser 2, mas agora são 4, gente. Porque toda hora o Espírito Santo, coloca na minha mente algo. Às vezes não faz sentido que ele, tipo, na situação que você tá, você olha o cenário e fala,
Não faz sentido isso aqui, eu fazer isso aqui que Deus tá falando para o que eu faça. Eu vou te falar, ele é o Deus do impossível. Ele veio para confundir os sábios, sabe? E é isso, o evangelho é isso, cara. Evangelho é quando tudo parece que não vai dar certo. O Espírito Santo fala algo, declara algo, e é isso que vai dar certo. E muitas vezes vai confundir todo mundo falando, não é possível, não faz sentido, não é lógico. Evangelho não é lógico, evangelho é fé. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham levado para vocês e que essa palavra seja de fato plantada em algum coração, seja regada e que ela frutifique. Não deixe de confiar no Senhor. Amém? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, aperta no sininho para você receber mais notificações e me segue nas redes sociais. Um beijo, que Deus te abençoe. Ai, agora eu esqueci, de verdade. Deu um brancão aqui. Corta isso! Em nome de Jesus. Meu Deus do céu.